Olá, pessoal. Parashat Shavua, Parashat Vayechi. Essa parashá trata do ensinamento das relíquias educacionais de Yaakov Avinu para seus filhos. Antes de deixar o mundo, Yaakov Avinu chama seus filhos e lhes ensina o caminho adequado. Ele começa com seu primogênito, o primeiro, Reuven, mas ele começa com repreensão e com duras palavras morais repreendendo ele. E diz o seguinte: Reuven, você é meu primogênito. Você é minha primeira força e a mais forte. Você é corajoso e poderoso. Rashi explica: você é corajoso e poderoso. Você deveria ter superado seus irmãos no cargo do sacerdócio e do reino. E o que você fez perder? O que você fez para perder tudo isso? Sua raiva revelada rapidamente, como a água que corre sem parar a correnteza. Portanto, você não receberá todos aqueles benefícios que eram adequados para você. Em que caso você demonstrou rapidamente sua raiva? Diz a Torá. No caso que ele trocou a ordem das camas, profanando o nome de Deus. Ou seja, conclui-se daqui que Reuven pecou. Porém, no Talmud, Tratado de Shabat, página 55b, consta uma opinião um pouquinho diferente. Diz Rabbi Shmuel Bar Nachmani, em nome de Rabbi Anotan. Aquele que afirma que Reuven pecou está completamente enganado, uma vez que está escrito na Torá, após o pecado de Reuven, pecado entre aspas, está escrito que os filhos de Jacó eram 12. Isso significa que todos estavam no mesmo nível de Kedushá e no mesmo nível de santidade. Ele simplesmente disse que queria que a cama de Jacó estivesse na tenda de Leá, pois naquela noite a cama de Jacó estaria na tenda da escrava da Rachel, sua irmã, a irmã de Leá. E ele ficou, poxa, será que a escrava da minha tia ela é mais importante do que a minha mãe? E ele trocou a ordem da cama. Ou seja, o que o Reuven fez foi nada mais manifestar uma falta de respeito à honra de sua mãe, mesmo que podemos opinar daqui que houve um leve pecado por não ter, assim, respeitado a ordem das camas mantida por seu pai. Será que isso é suficientemente grave para que perca as três grandes coroas, sacerdócio, reinado e primogenitura? Para entender essas palavras, devemos ler um pouco as palavras do Siftei Chaim. E o Siftei Chaim diz o seguinte: Deus nos livre de tratar do nível de santidade do primogênito de Jacob, que não merecemos, e não devemos falar sobre pequenas imperfeições das 12 tribos divinas. Porém, a Torá condenou a má virtude de sua raiva revelada rapidamente, como a água que corre sem parar a correnteza, para nos ensinar que a calma e pensamento podem causar que façamos atos precipitados sem pensar nas devidas consequências, a falta de calma. E, por outro lado, devemos saber o tamanho enorme da virtude da serenidade, que é a base e a chave para preencher todas as missões que devemos cumprir em nossas vidas. Maran Rosh Yeshiva, Rabbi Aaron Leib Steinman, de abençoada memória, nos ensina que a reclamação sobre Reuven foi por ter manifestado a falta de respeito com fúria. Caso ele tivesse com fúria, mas a fúria tivesse guardado dentro da barriga, dentro do coração, dentro da cabeça, ele tivesse ficando em silêncio, não perderia nada. Porém, ato feito com fúria causa mais consequências, como escrito na famosa carta que o Ramban escreveu ao seu filho. E lá diz o seguinte: a raiva é uma medida ruim para as pessoas. Seu pai provou o grau de raiva, o que levou a pecar, ou seja, deu uma bronca nele. Rabbi Shimshon Rafael Ish aponta o ponto de afobado como a água, instabilidade como a água. A água é fluida e flui rapidamente para frente. Na língua dos sábios encontramos a característica mais geral que define qualquer fluido como líquido é
a incapacidade de conectar e unir, o que significa instabilidade. O Nessiv de Volozhin, em seu comentário sobre o significado da perda da monarquia, do reinado, diz o seguinte: afobado como a água, que se esvazia do utensílio, ela esvazia mais rapidamente do que as outras bebidas. A água, quando se esvazia do recipiente, não fica nada dentro do recipiente, mais do que outras bebidas, que ao esvaziarem, ainda ficam neles resíduos nos líquidos. E Yaakov disse que o vento estava afobado para fazer tudo para fora, como a água, que sai rápido do seu recipiente e não deixa nada. Em outras palavras, afobado, como cru e quente e ainda passa mal. Então, como devemos então agir para conseguir a calma e a tranquilidade? Suponha que você está numa corda bamba sobre as cataratas do Niágara e no decorrer de sua lenta e cuidadosa caminhada, você descobre que algum psicopata está perseguindo você com uma faca. O que você faria? Simplesmente, sem pensar muito, você se moveria ligeiramente para não cair e não ser pego. Na vida real, precisamos tomar decisões, continuar avançando sem parar. Qualquer decisão pode nos levar a um passo adiante, mas também pode nos levar ao abismo. Muitos de nós tendem a ser impacientes quando se trata de tomar decisão. Sendo agradável naquele momento deixar as decisões de lado e seguir a vida em frente. Outros podem ser incertos e inseguros por muito tempo. Às vezes, o dilema continua até o tempo e a oportunidade passarem, sem que decidam nada. Na verdade, não é que não decidiu nada. A pessoa decidiu não decidir. Em cada um desses casos, a decisão, a falta de decisão, pode voltar para nós como um bumerangue e nos atacar. E quando isso acontece, nos culpamos. Eu terei que pensar sobre isso, sobre aquilo. Na verdade, a pessoa tem que pensar. Uma vez o Hafetz Haim perguntou aos seus alunos o seguinte: queridos alunos, qual sabor tinha no man que descia no deserto? Cada um falou uma outra coisa. E ele perguntou o que seria o sabor da pessoa que não pensou em nenhum sabor. Recebeu o man, não pensou em nada. Qual o sabor que a pessoa teria? Disse o Hafetz Haim. A pessoa que não pensa não tem sabor na vida. Devemos prestar atenção como a gente toma decisão. A gente está checando, pensando sobre coisas importantes. Ou se as decisões são impulsivas, falta de pensamento. Ou talvez a gente é daqueles que encolhe o ombro assim e remove a necessidade de decidir, ignora o significado da decisão. Para decidir bem as coisas, devemos ter uma coisa chamada em hebraico Ishuv Adat, ou seja, mente tranquila. O verbo Ishuv Adat é Ishuv, ou seja, Lashevet, sentar. O que eu farei com minha hora livre? Como eu responderei à pessoa sobre o que ele me disse? Será que eu como essa fatia de bolo ou não como? Então, tente não hesitar. Devemos viver o ritmo e verificar todos os aspectos. Tentar decidir a melhor decisão que podemos decidir, mas não hesitar em decidir. É possível tomar decisões corretas e rápidas. Por exemplo, aqui em casa, eu pergunto ao meu filho: você quer pão com queijo ou pão com ovo? O filho fala: o que você quiser, pai. Eu falo: não, você vai ter que decidir escolher, mesmo que é uma escolha assim, bem bobinha. Mas a criança, quando ela escolhe, mesmo que é uma coisa boba, mas ele vai se acostumar a escolher. E quando ele escolhe, tudo que ele faz é de aquisição dele. Pessoal, devemos muito pensar nos atos que fazemos em nossas vidas. Devemos pensar muito nesses atos. Por quê? Por simplesmente, por simplesmente saber que todos os atos dependem do nosso pensamento. Ou seja, quanto mais a gente pensar no que a gente faz,
calcular os atos, a gente vai ter menos remorso de talvez ter feito uma coisa errada. Porém, devemos pensar o seguinte: a gente pode se preparar e pensar em tudo, e Deus pode mostrar para nós que o caminho é outro. E a gente pode não fazer nada, e Deus demonstra para nós o caminho certo. Devemos saber o seguinte: nosso pensamento, nosso esforço é obrigação de fazer. Obrigação. Porque Deus quer a nossa participação nas coisas. Quando a gente pensa e a gente tenta resolver segundo o nosso pensamento, isso significa que nós estamos participando do que estamos fazendo. E não ficamos apáticos assim. Porém, caso o resultado dê errado, não segundo o que nos programamos, é sinal que esse é o melhor ponto da vida. Essa é a coisa que Deus quer. E devemos que baixar a cabeça para isso. Então, a gente vai perguntar por que eu vou me esforçar para calcular. Porque você está obrigado a fazer o melhor para o seu bem. E quando a gente pensa, a gente se sente seguro no que está fazendo, que a gente fez o máximo para poder se acompanhar e confiar em Deus. Muito obrigado a todos. Shabbat Shalom, o meu